Exatamente, mesmo quem não gosta, é bom aí se informar, saber a origem, afinal de contas é uma das festas mais populares do Brasil, com origens que vão muito além do samba e dos desfiles. O carnaval atravessou séculos, continentes e culturas até ganhar a forma popular conhecida atualmente. Waldson nasceu como uma festa ou um ritual? Eu acho que as duas coisas, Joyce. A gente pode dizer, se a gente for olhar historicamente falando, porque isso é muito antigo, se perde na história do tempo. Já desde lá dos egípcios, coisas muito antigas, que eles usavam determinadas épocas do ano, que normalmente estavam relacionadas com mudança das estações, sempre com um momento muito importante da natureza. E aí eles faziam uma espécie de um ritual de agradecimento. Só que esse ritual que acontecia no final de janeiro, começo de março, por aí, que coincide com o equinócio da primavera no hemisfério norte e o equinócio do outono no hemisfério sul, aqui para nós, era muito importante porque era o fim do inverno, estava acabando aquele tempo horroroso tal, e o tempo estava melhorando, você podia plantar, e essa festa, esse ritual, que na verdade virava uma festa, era a garantia de uma boa colheita no futuro. Agora, Val, explica o significado da palavra carnaval. Tem várias ideias, Joyce. Tem uma ideia que é uma ideia mais ligada à religião cristã, católica, que é o carne levale, tirar a carne, abstrair da carne. Por quê? Porque normalmente essa festa coincide com a preparação para a quaresma, que inicia na quarta-feira de cinzas, que são aqueles 40 dias de jejum, de abstinência, para o ser humano se preparar para a Páscoa. Isso não é um privilégio só da Igreja Católica, não, da religião cristã, não. Quase todas as religiões passam por esse período anual de jejum. É aquele momento que é de limpeza. É como se fosse um detox que tem que ser feita. Agora, a origem mesmo era um ritual de agradecimento, porque conseguimos sobreviver ao inverno, e dava muita festa, dava muito ardor em todo mundo, porque o bom tempo estava chegando. Que festas lá, antigas, lá do passado, como as da Babilônia, Grécia, Roma, deram origem aí ao carnaval? Você falou do Egito, você falou do tempo da colheita. Eles tinham uma festa muito interessante, Joyce, que quando os romanos chegaram para conquistar o Egito, isso eu estou falando de 200, 300 anos antes de Cristo, eles viram que os egípcios e aquele pessoal todo ali da Macedônia, da Mesopotâmia, melhor, que seria a antiga Síria, Babilônia e tal, eles celebravam algumas festas especiais para uma divindade que estava relacionada diretamente com a vida. Era a deusa Ísis, ou a deusa Hathor. Todas elas representam o quê? O feminino, a grande mãe, a mãe sagrada, aquela que dá origem à vida. E nessas festas, eles faziam um carro, que tinha uma espécie de um barco. E nesse barco eles colocavam a imagem do deus, que podia ser uma escultura, podia ser uma pedra, podia ser uma oferenda, tal. E eles passeavam pela cidade com esse barco. Esse barco tinha o nome de carro navales. Então, outros etimólogos dizem que, além do carne levale, carnaval também pode vir desse termo carros navales. Então, o quê? Era festa, festa para uma divindade, para celebrar o fim de um período ruim e marcar o início de um período bom, da garantia, o quê? De alegria, de felicidade. E o que eram as celebrações como Saturnália e Lupercalia na Roma Antiga? Eram festas saturnálias, a festa para o deus Saturno. Saturno sempre foi o dono do tempo. Saturno ele era sempre representado como um velho, com uma foice em uma das mãos, uma ampulheta, né, aquela coisa que marca o tempo em uma das outras mãos, e era uma figura muito hierática. Porém, Saturno ele permitia que num determinado momento, durante 4 dias, os papéis fossem invertidos. Então, quem era rico se fantasiava de pobre, quem era pobre se fantasiava de rico, quem era escravo virava senhor, quem era senhor virava escravo. E nessa Saturnália havia o quê? Muita comida, muita bebida, e nesses 4 dias você podia fazer o que você quisesse.
Já as Lupercálias eram festas para o deus Pan, para o deus Dionísio. Dionísio era o deus do vinho, era o deus da alegria, do êxtase. As pessoas ficavam meio malucas porque bebiam muito, comiam muito e saíam como loucas pela rua, inclusive rasgando as roupas, atacando todo mundo. Luper significa lobo, né? Então as pessoas se atacavam umas às outras. É curioso porque dessa Lupercalia, Joyce, vem um pouco a história do entrudo, que fez muito sucesso aqui no Brasil, na América Latina, no tempo das caravelas, dos portugueses e dos espanhóis. Mas eram duas festas muito importantes, porque as duas celebravam o quê? Inversão de papéis, transgressão. Quanto mais transgressor, quanto mais você violasse as leis, melhor seria. Diziam que o Deus ficava mais satisfeito. E também tinha uma coisa muito interessante nessa festa, Joyce. Eles pegavam uma pessoa, um prisioneiro, e durante esses 4 dias, eles vestiam esse prisioneiro como se ele fosse um rei e tratavam dele como se ele fosse o rei mesmo. Ele tinha que dar ordens, faça isso, faça aquilo, tal. Só que no fim da festa, esse rei era sacrificado. Ele era morto pela própria comunidade. E essa é a origem do rei Momo, que a gente tem no carnaval, que é exatamente aquela figura que aparentemente não tem significado nenhum, mas que naqueles 4 dias ele é o rei da folia.